Oi, pessoal. Vamos dar início à nossa continuação de aula sobre perspectiva. Está dando um pouquinho de problema para adequar todo o sistema, mas vocês estão vendo que eu estou tentando melhorar, tá? Então, hoje a gente já não vai ter mais a sombra do celular. Espero que não dê problema em relação a... Assim, o áudio já melhorou um pouco, já provavelmente vai ficar bem mais nítido para vocês, né? Apesar de não estar confortável, ainda não estou feliz com esse áudio, apesar dos equipamentos que eu já tive que comprar para poder adequar, mas enfim, está dando bastante problema, tá? Então eu peço um pouquinho de tolerância em relação a isso, mas eu creio que não vai atrapalhar a didática de vocês, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre perspectiva paralela, né? Nós falamos sobre a cavaleira e a isométrica. Falamos também, fizemos uma introdução sobre a perspectiva, tá? Então, algumas coisas que eu vou falar hoje, a gente já falou, tá? São relacionadas, hoje o assunto da aula é perspectiva cônica, né? Nós vamos começar com as perspectivas cônicas de 1 e 2 pontos de fuga, tá? Isso vai ser o assunto da nossa aula de hoje. E aí depois eu vou gravar a perspectiva com 3 pontos de fuga para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai entrar ao vivo, né, durante a aula para tirar as dúvidas de vocês. Mas vou tentar deixar logo essa gravação para vocês poderem olhar enquanto eu estou tirando as dúvidas dos alunos que estiverem com dúvida, tá bom? Vamos começar aqui com a nossa aula. Só um instantinho para eu adequar, ajustar as coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. Pronto. Entramos aqui no nosso papel, tá? Vocês estão vendo que eu estou com as mesmas faces, no mesmo exemplo que a gente viu antes, tá? A face frontal, a face lateral e a face superior, tá? Do que seria uma mesa, né? Então é um desenho que é bem simplificado, é um exemplo simples para começar a entender como a perspectiva funciona, né? Vocês viram que na perspectiva da cavaleira e da isométrica, a gente sempre pensa parte da verdadeira grandeza, né? Parte das medidas reais do objeto, né? Numa das faces. A perspectiva cônica, ela vai partir muito de relações de proporção. Então, a questão da medida, ela vai ser definida através de proporção, tá? E é chave pensar na posição do objeto em relação ao observador. É aí que a gente vai definir se a perspectiva é com 1 ou com 2 pontos de fuga, tá? Então, isso é chave. Por isso que eu fiz esses desenhinhos aqui embaixo, tá? Além da gente pensar em como o formato dessa mesa, que a gente está vendo aqui, é vital que a gente pense também em como essa mesa está se apresentando em relação ao observador. Tá? Por isso que eu coloquei esses outros 2 desenhinhos aqui, tá bom? Se ela está posicionada exatamente de frente, se ela está qual é a altura que ela está em relação ao observador. Eu falei para vocês, né, que a perspectiva com um ponto de fuga, ela se organiza, né, com todas as informações do eixo Y caminhando para um ponto de fuga específico, né? Que seria, na verdade, para um ponto de fuga seria esse, tá? Então, todas as medidas do eixo Y vão ficar caminhando para esse ponto de fuga específico, tá? Enquanto que as informações no eixo X ficam colocadas aqui, né, nesse sentido, ou seja, paralelamente ao observador,
E as informações do eixo Y, do eixo Z, desculpa, vão ficar colocadas nesse sentido. Tá? O nosso plano, né, o que seria o plano do chão, o plano em que o observador e o objeto estão, ele é definido através de uma malha. E a gente pode pensar como se fosse um tabuleiro de xadrez. Tá? E é colocada dessa forma. Então, esse tabuleiro de xadrez, ele envolve o plano de base, que são as informações que estão em X, né, nesse sentido como eu mostrei para vocês, e as informações que estão em Y, que estão nesse sentido aqui. E aí vocês estão vendo que as informações em Y, elas vão se comportar como? De maneira a correr diretamente para o ponto de fuga, tá? Criando aqui, se vocês forem ver, o cone. Por isso que a gente chama essas perspectivas de perspectivas cônicas, tá? Então, é a partir dessas informações que a gente começa a construir a nossa perspectiva com um ponto de fuga, tá? Então, por isso que eu preciso aqui pensar em como este objeto está se comportando em relação ao observador. Como vocês podem ver, essa mesa ela está exatamente de frente ao observador. O observador vai olhar essa face exatamente de frente, certo? Portanto, aí é um caso que a gente consegue construir segundo um ponto de fuga, tá? Por que pode ser feito com um ponto de fuga? Porque essa face frontal, essa face posterior, ela se apresenta exatamente em paralelo à linha de ombro ou em perpendicular à linha visual do observador, tá? E aí isso faz com que as informações em X, ou seja, as medidas que estão colocadas aqui em relação à largura, né, do objeto, ao comprimento do objeto, sejam sempre paralelas à posição em que o observador está. Tá? E aí a gente consegue esse tipo de organização que está colocado aqui. Certo? Então, isso define a possibilidade de você fazer uma perspectiva com um ponto de fuga. Tá? Aí resta as definições relacionadas com o Z, né? Com a altura. E essas definições de Z vão ser pensadas também em relação à posição, ao tamanho dessa mesa em relação à posição da linha do visual do observador. Tá? Então, por isso, a presença desse outro desenho aqui, em que eu tenho essa medida, que seria a medida da linha do observador, né? E tenho a diferença da mesa em relação a essa altura aqui. Tá? Então, o que eu estou mostrando nesse desenho aqui? Que a mesa tem uma altura menor que o observador. Portanto, o observador vai enxergar o tampo da mesa. Esse tampo vai ficar aparente. Certo? Também estou dando pistas de que, como eu falei para vocês na aula anterior, os pontos de fuga, eles se colocam na linha do horizonte. Tá? Então, vamos voltar para o nosso modelinho aqui, no desenho. Essa aqui, essa linha, é a linha do horizonte. Tá? Então, se eu estou falando que o ponto de fuga se coloca na linha do horizonte, e eu estou falando que, ou seja, eu estou falando que essa linha que está bem aqui, essa linha bem aqui, é a marcação da linha do horizonte. Que, por convenção, para simplificar nosso desenho, a gente costuma pensar nisso como uma altura de 1,5 metros. Tá? Então, se a nossa mesa aqui, vamos pensar que essa nossa mesa tem, para simplificar, não é a altura de mesa, tá? Tá muito alta. Se bem que eu até daria, tá? Vamos lá. Altura de mesa, tá? Vamos fazer a mesa com altura de mesa.
que é 0,75 metros. Certo? Essa é a altura padrão de tampo de mesa. Tá? Então, se essa altura de mesa é 0,75 e a nossa visual está a 1,5, o que eu quero dizer? Que a mesa tem metade da altura da linha da visual. Tá? Portanto, vamos jogar aqui para o nosso desenho. A minha mesa vai ficar com a altura que é metade da altura da minha linha do horizonte. Tá? Ou seja, todas as retas que eu estiver passando aqui, ó, desses pontos específicos até a minha linha do horizonte, estão com a medida de 1,5. Então, tudo isso aqui está com a medida de 1,5 metros. Tá? Se eu estou falando que a minha mesa tem 0,75, que é a altura padrão de mesa, então eu estou dizendo que a altura da minha mesa está colocada sempre na metade dessas linhas. Certo? Está bem facinho de desenhar. Que altura, assim, essa conta que a gente fez aqui, ela funciona tanto para esses pontos, que são os pontos que estão mais próximos do observador, quanto para os outros pontos que estão atrás. Então, quando eu vou pegar esse cruzamento aqui, por exemplo, ó, certo? E quero medir os 0,75, o que eu faço? Eu passo a linha daqui até a minha linha do horizonte, tá? E calculo onde é que está a metade. Essa é a altura da mesa. Então, aqui é 0,75 nesse ponto do meu plano. Aqui é 0,75 nesse ponto do meu plano. Aqui, por exemplo, vamos pegar uma bem para cá para trás. Aqui, por exemplo, ó, nesse ponto do meu plano, essa é a altura, a metade dessa altura é o 0,75. E assim vai. Tá? Então, o desenho, para ser feito no Z, precisa levar em consideração a altura do horizonte. Isso para baixo ou para cima. Se a minha mesa tivesse 1,5 de altura, vamos dizer que o tampo dela não seria uma mesa, sei lá, seria uma caixa que teria 1,5 de altura. Tá? O que aconteceria? A face superior coincidiria com a minha linha do horizonte. Se seria uma caixa com, vamos dizer, 2 metros, a face superior já seria acima da linha do horizonte. Tá? E aí eu teria que calcular através de projeção, já tem 1,5 aqui, eu vejo quais são os terços aqui e calculo mais um terço para cá. Ó. Aqui seria o começo da minha face superior, entendeu? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, sempre tendo em relação a altura da nossa linha do horizonte e a altura dos objetos que a gente vai desenhar. É através dessa ideia que a gente vai conseguir construir essa malha e construir volumetricamente, volume, 3 dimensões, tudo que está sendo representado na cena. Certo? Então, bora fazer aqui esse desenho, que é o desenho da mesa. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, deixa eu colocar assim para vocês terem a nossa relação. Tá? Então, primeiramente, a gente vai posicionar a nossa linha do horizonte. Então, eu pego e faço a minha linha do horizonte aqui. Certo? Depois disso, linha do horizonte feita, eu sei que o mais comum é o ponto de fuga estar colocado aqui, na minha linha do horizonte. Tá? Quando o ponto de fuga está na minha linha do horizonte, quer dizer que o observador está com o seu plano de visual paralelo ao plano de base. Certo? Então, eu vou posicionar a minha linha do o meu ponto de fuga aqui na minha linha do horizonte. Esse aqui é o meu ponto de fuga. Tá?
que eu vou fazer agora? Eu posso colocar aqui a posição da minha linha inicial, que seria essa aqui. Aonde eu quiser, pensando nas medidas que a mesa tem. Então, vamos pensar que essa mesa tem 0,75 por 0,75. Tá? Então, eu tenho já uma altura determinada de 0,75 e essa mesma altura vai ser o meu comprimento da mesa. Tá? Então, vamos imaginar que eu vou colocar a minha mesa começando aqui nesse ponto. Tá? Eu vou fazer a minha linha, que seria a linha paralela a essa, que seria essa aqui, tá? A base da mesa. Colocada aqui. Tá? Então eu já sei que a minha mesa tem 0,75 de altura, ou seja, se aqui tem 1,5, ela vai vir com altura até aqui. Certo? Se essa medida é 0,75, aqui ela vai ser 0,75 aqui também. Eu estou no mesmo plano vertical, tá? Então, eu acho essa medida aqui, ó. Pode ser feito com compasso ou pode ser feito dessa forma, transmissão de medidas, tá? E eu já sei que a minha mesa vai ficar com essa medida aqui, tá? Então, pode também se fazer na régua, não tem problema. Você pode medir aqui, ó. Tá? Quase, deixa eu ir com zero. Quase 3, tá? 2,90. Daí você vem e coloca os 2,90 aqui, tá? Aqui, pronto. Então, essa aqui é a minha face frontal da mesa, segundo a perspectiva. Daqui até aqui, depois daqui até aqui. Tá? Agora, a gente tem que fazer os pés. Você vê a proporção do pé, que está marcado aqui. Então, vamos ver como é que está aqui. Metade não é mais ou menos 1/3. Tá? Então, vamos ter que dividir essa face em 5 partes. Tá? Então, vamos dividir mais ou menos em 5 partes. Tá? A mesma coisa aqui em cima. Nós estamos construindo a nossa face frontal da mesa, tá? Ok? E a mesma medida que nós temos aqui, nós temos também aqui, tá? Então, a gente já aproveita essa proporção para fazer aqui a parte inicial, tá? Então, eu já tenho aqui o meu quadriculado que vai gerar a mesa na face frontal, tá? Aqui na face frontal. Então, vamos lá, fechar essa mesa agora. Pronto, aqui está o desenho da face frontal em perspectiva, certo? Agora, o que nós temos que fazer, a gente vai fazer as informações em Y, tá? Então, todas as informações em Y estão correndo para o ponto de fuga. Então, tudo está indo. Se essa mesa fosse infinita, ela estaria sumindo nesse pontinho aqui, ó. Ela estaria dessa forma. Tá? Ok?
Então, assim, agora só nos resta definir as medidas em Y. Tá? Isso é um trabalho um pouquinho mais complicado, tá? E vai envolver a definição do plano em que você está enxergando aqui, tá? Então, é preciso ter uma noção de como esses raios chegam até o observador, tá? E aí você usa essa projeção aqui, ó, faz uma vertical para ter uma noção da relação que se tem desse espaço com esse espaço aqui, tá? Então a gente pode ver que esse espaço aqui em cima, ele é mais ou menos, vamos colocar para simplificar, metade, é um pouquinho menos, tá? Pouco menos da metade da parte de baixo, da face de baixo, tá? Então, eu tenho aqui a altura completa, eu estou vendo, desculpa, eu tenho aqui a altura completa e estou vendo que é um pouco menor que a metade nesse sentido, tá? Então, aqui está a metade, aqui está o que seria mais ou menos essa relação aqui, tá? Então, nesse ponto, com uma linha paralela às duas linhas de cima e de baixo, a gente fecha a nossa mesa. Tá? Então, a parte de trás da mesa está nesse ponto aqui. Tá? O que implica que o nosso pé de trás, os nossos pés de trás estão colocados dessa forma aqui. Ó. Tá? Então, a nossa mesa, a face posterior está localizada aqui. Tá? Se a face posterior está localizada aqui, a gente tem mais ou menos para cá o nosso pé aparecendo. E vem pela vertical. Pronto. Tá? Então aqui eu tenho a minha mesa colocada. Tá? Ela está colocada aqui nesse ponto. Só falta fazer a espessura que a gente tem aqui. Tá? Essa espessura vai ser feita também com essa ideia de proporção. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho esse lado, essa altura bem aqui, tá? Que é esse cruzamento. E tenho quantas vezes ele para poder chegar na altura da mesa? 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos, um pouco menos de 6 vezes. Tá? Então, vamos dividir isso aqui em 6. Metade, mais ou menos metade, mais ou menos 6. Também aqui é a altura, é a largura do meu pé de mesa. Tá? Pronto. Então, aqui seria a largura do meu pé de mesa da frente. Aqui seria a largura do meu pé de mesa de trás. Aqui ficaria a frente da minha mesa. E aqui o tampo
da minha mesa. Ok? Então já temos aqui a perspectiva feita dessa mesa simplificada para poder ajudar vocês aqui no desenho. Tá? Então a gente deu uma simplificadinha no exemplo para poder ajudar vocês nesse desenho. Certo? Se vocês tivessem aqui, vamos imaginar uma outra mesa igual colocada para cá, para o lado. Vamos imaginar, vou colocar para esse lado aqui, tá? Então vou colocar bem aqui uma outra mesa. Tá? Imaginar uma mesa igual aqui colocada aqui ao lado, tá? Então o observador está recebendo ela dessa forma, tá? O que acontece? Ela vai estar, como ela está colocada paralela a essa outra, paralela também ao observador, ela também vai ser construída segundo um ponto de fuga só, tá? Onde ela vai ficar? Vocês podem ver que ela está colocada à direita, tá? Então, nós vamos desenhar ela à direita. Ela está alinhada com a mesa, então nós podemos aproveitar essa linha que está colocada para cá para poder fazer a segunda mesa. Tá? Onde é que eu vou começar o desenho dela? Você tem uma pista relacionada com a localização da mesa. Então vamos lá, aqui tem um pé da mesa, ó. Aqui eu tenho 2 medidas do pé da mesa para poder começar a segunda mesa. Tá? Então, eu pego essa medida, repito uma vez, repito a segunda. Pronto. Aqui nessa linha, eu começo a minha mesa lateral. Tá? Se elas tiverem a mesma altura, eu posso aproveitar essa mesma linha aqui para poder fazer a minha mesa. Certo? Elas têm a mesma face frontal, então eu posso também aproveitar essa medida que eu fiz aqui e colocar para cá. Então, ó, vem para cá. Pronto, se ela tem a mesma face frontal, então esse desenho da face frontal eu vou repetir aqui, certo? Então vamos repetir esse desenho da face frontal. Você pode puxar as informações daqui da outra. E as linhas que estão aqui no X, né, que passam paralelamente, é só você repetir, colocá-las alinhadas. Tá? Então eu já tenho aqui a minha face frontal da segunda mesa. Certo? Vamos passar agora os eixos das informações em Y, as informações presentes no eixo Y. Como vocês podem ver, elas estão alinhadas, elas também estão colocadas, já que as duas mesas estão colocadas aqui, uma lateralmente à outra, elas estão organizadas segundo o mesmo ponto de fuga. Tá? Então aproveito esse mesmo ponto de fuga e faço as linhas. Certo? Como é que eu faço agora com o fechamento da mesa? Eu já fiz o cálculo, ela tem o mesmo tamanho, então eu já fiz o cálculo para essa mesa aqui. Também é fácil, é só fazer a continuação dessa linha para cá. E aí eu já sei que aqui termina a mesa, eu já desço com a minha, com a minha linha de forma paralela. Então aqui está o fechamento da mesa, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou fazer a linha externa. Bem aqui termina a minha mesa.
tá? E aí eu continuo fazendo essas paralelas de uma mesa para outra, tá? Então aqui, por exemplo, onde termina o pé, eu passo a linha paralela, eu já sei que esse pé termina aqui, esse pé termina aqui. Essa linha do tampo, deixa eu terminar os pés logo, vai. Aqui termina esse pé e aqui vai terminar esse outro pé. Então, tudo com as minhas linhas, tá? Aqui vai terminar esse. Venho com a linha que está terminando nesse ponto, acho o final do pé aqui, tá? Esse cruzamento das duas linhas me dá o final do meu pé na parte interna, perdão, e aqui na parte externa, tá? Para ver a altura do tampo, é só eu continuar com essa linha até esse ponto externo e também levá-la aqui para o meu ponto de fuga. Então, eu tenho aqui o fechamento da minha mesa. Tá? Então, tenho aqui o meu tampo superior. Tá? Aqui eu tenho a minha lateral da mesa colocada. Olha, essa rachura que eu estou fazendo para vocês identificarem as faces, tá? Isso não tem nada a ver com luz e sombra. A luz e sombra vai ser feita numa outra aula, tá? Aqui eu tenho a face interna do pé. Bem aqui pintado já está a face interna desse pé, tá? Aqui eu tenho a minha face frontal da mesa lateral. Vem aqui os outros, tá? Então aqui a gente já tem uma medida relacionada, né, à construção de uma mesa paralela, tá? Então, como vocês podem ver, eu uso toda hora relações de proporção relacionada com a maneira que essa altura está sendo, esse plano vertical, esse plano Z, está sendo percebido pelo observador através de relações de proporção entre a face frontal e as proporções dos pontos posteriores dos objetos. Tá? E traço essa linha aqui do ponto final do objeto até a linha onde está o olho do observador, que vai cruzar com a nossa linha do horizonte, tá? E aí vejo aqui essa relação entre essa proporção, essa projeção vertical e essa projeção vertical. E acho os pontos de interseção aqui nessa face, tá? Uma dica que é legal de se colocar é, se você tiver que repetir por exemplo, eu quero fazer um quadriculado, um tabuleiro de xadrez, tá? A gente já tem a primeira linha colocada aqui, certo? Como é que a gente vai colocar a nossa segunda linha? Né? Você vai ter que pegar a medida, aí você vem, pega uma medida relacionada com o tamanho do seu xadrez. Vamos dizer que o meu xadrez tem essa medida que vem daqui até esse ponto do meio da mesa, vamos dizer isso, tá? Então, bem aqui eu tenho preto, aqui eu tenho branco, por exemplo, tá? No meio da mesa, certo? Então, venho nesse ponto e traço aqui, ó, a projeção para cá, tá? Através disso, eu vejo, faço a comparação com a mesa, tá? Então, você pode ver que se está no meio, vai bater também no meio, na parte vertical, tá? Então, eu tenho que esse xadrez, ele passa
bem aqui, ó. Tá? Então, a linha desse xadrez passa aqui. Como é que eu vou marcar agora essas laterais? Eu vejo em relação ao observador. Então, se aqui eu tenho a minha primeira linha, a segunda está colocada bem aqui, a terceira, a quarta, então eu venho olhar aqui, ó, essa medida, essa medida, essa medida, tá? Então, se a primeira medida está colocada nessa, com esse tamanho, eu venho aqui, ó, do meio até o pé, eu tenho a minha primeira medida do meu xadrez. Do meio até o outro pé, eu tenho a segunda medida do meu xadrez. Como eu faço para poder encaixar as outras? Não é complicado, tá? Você mede aqui o tamanho que esse traço tem. Também aqui vocês podem ver que tem 1,5. Eu acho a metade 0,75, certo? Bem aqui, ó. É 0,75 para cá, 0,75 para cá, tá? Faço uma linha que vem desse ponto, que é o ponto que vocês já sabem que tem o primeiro cruzamento, que é o cruzamento dessa primeira linha do xadrez com essa primeira linha que a gente fez aqui, tá? É a definição da primeira lajota, vamos dizer assim, tá? E aí você traça uma linha aqui, ó, daqui, desse canto para metade. Eu fiz isso, bateu bem aqui, esse ponto é o ponto em que a gente faz a nossa outra lajota. Tá? A mesma coisa você repete, ó. Então aqui tem o cruzamento, aqui tem a metade. Você vem bem aqui do cruzamento até a metade, bateu bem aqui. Esse é o ponto onde tem a nossa segunda linha de lajotas. Tá? E aí você vai repetindo. Daqui até a metade, você repete e chega no cruzamento da sua próxima linha de lajotas, e assim vai. Tá? A perspectiva de ponto de fuga, ela é mais verossímil quanto mais próximo tiver do ponto de fuga. Quanto mais ela se afastar para o lado, mais deformada ela vai ficando, como vocês estão vendo aqui. Tá? Isso vai ficando cada vez mais deformado. Tá? Tudo bem? Eu acho que de um ponto de fuga, provavelmente vocês devam ter entendido. Os dois pontos de fuga, o que acontece com dois pontos de fuga? Vou colocar para cá. Dois pontos de fuga se comportam quando o objeto não está exatamente de frente ao observador, ele está enviesado. Quando ele está enviesado, ele cria por si só dois pontos de fuga que são relacionados com as faces dele. Tá? Então, seria o caso desse observador, deixa eu fazer aqui, dessa mesa está colocada, por exemplo, enviesada ao meu observador. Tá? Então, como ela não está paralela, ela está enviesada, as informações do eixo Y vão correr para um ponto de fuga, as informações do eixo X vão correr para outro ponto de fuga. Quando ela está paralela, o paralelismo cria o quê? Um paralelismo de linhas. Então, é como se esse ponto de fuga do eixo X que a gente faz paralelo tivesse no infinito. Está tão longe, tão longe, tão longe que não aparece na nossa folha. Tá?
No caso dos dois pontos de fuga, os pontos de fuga vão aparecer na nossa folha. Tá? Então, nós temos uma construção que é dessa forma. Aqui está a nossa linha do horizonte, certo? E o que acontece? Nós temos dois pontos de fuga colocados um de cada lado, certo? Onde para um deles correm as informações do eixo X e para o outro correm as informações do eixo Y. Ou seja, eu tenho um cone colocado aqui, e outro cone colocado aqui, ó. Tá? Então, isso vai até infinito, claro, né? De um lado e do outro. Certo? E as minhas informações que estão no eixo Y vão se apresentar paralelas, tá? Então, elas vão se apresentar sempre aqui, assim. A partir dos cruzamentos, você eleva a altura de cada ponto. Tá? Então, é mais ou menos assim que se constrói, que se faz a construção visual de uma perspectiva com dois pontos de fuga. Tá? Então, nós temos um ponto que é aqui e outro ponto que é aqui. O nosso observador fica sempre no meio desses pontos. Tá? Ele pode ficar para um lado ou para o outro, mas ele vai ficar sempre no meio desses pontos, certo? Então, como é que a gente vai construir isso? Tá? Então, se eu fizer uma mesa semelhante com dois pontos de fuga, tenho a minha linha do horizonte e tenho a posição dos meus dois pontos de fuga. Então, tem um ponto de fuga aqui, vamos dizer que, sei lá, que é o X, e o ponto de fuga, o segundo ponto de fuga que seria do Y. Tá? Então, como é que eu vou fazer o desenho aqui? Eu vou ter a altura da minha mesa colocada, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar esse ponto mais próximo como ponto de verdadeira grandeza, tá? Ou seja, o ponto em que a gente está com as medidas mais próximas da realidade. Não são da realidade porque se fosse a realidade, o olho teria que estar bem no pé, né? Bem onde está essa distância. Tá? E aí ele não teria essa proporção, tá? essa percepção da mesa toda. Então ele está afastado. Mas nós vamos trazer as proporções pensadas a partir desse ponto, que é o ponto mais próximo do observador. Tá? E aí fica essencial você pensar em que ponto isso está em relação à normal, né? Ou seja, a bissetriz desse ângulo de visão do observador. Tá? Você pode ver que ela está um pouco mais colocada aqui para o lado esquerdo, certo? Então vamos fazer aqui nosso desenho. Então, daqui para cá, a medida do meio seria normal do observador, tá? A bissetriz do ângulo de visão do observador. A gente sabe que a nossa linha, que vai ser a base do nosso objeto, está colocado mais para o lado. Tá? Então, vamos partir daqui, certo? Quando eu parto daqui, eu estabeleço daqui, que é o ponto mais baixo, que é o ponto onde o objeto toca o chão, até aqui eu sei que tem quanto? 1,5, né? Então, esse tamanho aqui é 1,5, tá? Ou seja, se a mesa tem 0,75, a altura de mesa padrão, na metade começa a minha mesa. Então, eu sei que essa aqui é a linha do começo da minha mesa. Tá? O que nós vamos fazer? Partir com as informações do eixo X. Então, desse ponto para cá,
desse ponto para cá, tá? E partir com as informações do eixo Y. Esse ponto para cá e esse ponto para cá, tá? Então, esse aqui é a lateral do pé da mesa, e se a mesa não tivesse mais nenhuma informação, ela corresse para o infinito, ficaria dessa forma, de um lado e do outro, tá? Agora nós temos que ver o posicionamento desses pés em relação ao nosso observador, tá? Então, a mesma ideia de proporção que vocês faziam aqui, ó, vocês fizeram para poder calcular a altura e colocar aqui, vocês vão fazer agora também nesse tipo de face, da face superior, tá? Então, vocês vão passar as linhas para poder ver mais ou menos onde estão essas distâncias, tá? Em relação a essa linha aqui, tá? Então, tenho que essa linha, que é a linha do canto da mesa até o centro do observador, vai ser base para vocês calcularem essas distâncias, tá? Então, vejam mais ou menos que elas têm aqui esse lado, tá? Tá um pouquinho menor do que esse. Vamos fazer primeiro a maior, tá? Acho que vai ser mais fácil da gente enxergar, né? Então, eu tenho isso é de um lado, do lado direito, e esse aqui é do lado esquerdo, tá? Então, vamos ver a proporção. Vamos estabelecer mais ou menos como 1/3, 2/3, tá? Então, ó, 1/3, 2/3, tá? Então, do lado esquerdo 1/3 e do lado esquerdo e do lado direito 2/3, tá? Então, aqui eu tenho uma medida que é uma medida 1/3 e aqui eu ponho 2/3, tá? Aqui, ó. Estabelecidos esses pontos, a gente faz a ligação com o nosso ponto de fuga. Então, aqui a gente tem o que seria a caixa da nossa mesa, tá? A mesma proporção que a gente encontrou aqui entre essa face e essa, você vai encontrar como os pés, eles são iguais, ele tem a mesma medida também, né? Mesma medida que tem na horizontal vai ter na vertical, a mesma medida que tem em X vai ter em Y, a gente vai fazer a mesma proporção, tá? Então, daqui para cá a gente encontra 2/3 e aqui 1/3. 1/3, 2/3. Como é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
medida do meio, 2, 3, 2, 3. Tá? Aqui tem a nossa linha de altura da mesa. E aqui tem a altura da mesa indo para o lado de lá. Opa. Tá? Aí você desce e leva a medida de X para cá, seria até o ponto X. Essa outra medida você leva até Y, até o ponto Y. Pega essa medida que está colocada aqui, vai até o ponto X, para poder marcar o final desse pé. Pega essa medida aqui, vai até o ponto Y, para marcar o final daquele outro pé. E pronto, aqui temos a nossa mesa. Então aqui está uma face. Aqui está outra face. Essa face desse pé paralela a essa, eu vou pintar da mesma forma para vocês poderem identificar. Essa outra é paralela àquela outra. E aqui a gente tem o nosso tampo. Certo? Então aqui está a perspectiva em 2 pontos de fuga da mesma mesa. Se fosse para construir uma mesa como essa aqui, a gente podia estabelecer as mesmas relações e começar a construir um desenho proporcional a esse aqui, ó. Sendo que essas linhas vão correr para X e essas linhas vão correr para Y, tá? Certo? Se na sua cena tivesse um objeto paralelo como esse e a outra mesa tivesse colocada enviesado, você teria essa mesa, esse objeto construído em um ponto de fuga e esse outro objeto construído a 2 pontos de fuga. Ou seja, essas linhas, esses pontos de fuga, são relacionados a cada objeto. Se os objetos estiverem paralelos, eles têm pontos de fuga em comum. Agora, se um objeto está numa posição e o outro está enviesado, você tem um ponto de fuga para esse objeto e outro ponto de fuga para o outro objeto. O enviesado vai ter 2 pontos de fuga. O que está de frente vai ter apenas um ponto de fuga. Ok? Então, é dessa forma que a gente consegue construir uma perspectiva com 1 ou 2 pontos de fuga. Qual é o ideal? Primeiramente, você estabelece a malha no chão das distâncias. Tá? Depois que você estabelecer a malha no chão das medidas das distâncias, é como se você jogasse a sua vista superior em proporção, aqui colocada com esse efeito de perspectiva, tá? E aí, a partir do momento em que você já estabeleceu as distâncias dos objetos, você começa a subir com as alturas, tá bom? Esse aqui é o ideal, assim que a gente consegue fazer cenas, tá? Se você for fazer um ambiente, a gente fez aqui um objeto, tá? Então, aqui a gente tem um objeto colocado num ambiente. Se a sua ideia é desenhar um ambiente, você vai precisar colocar pensar a altura desse ambiente em relação à altura do seu observador, tendo como módulo de altura essa linha da visual, que é a linha que geralmente é 1,5 m, tá?
Se você colocar essa linha, usar essa proporção, mas com uma outra medida, uma medida alternativa, você começa a estabelecer observadores mais baixos. Então, se você usar como módulo dessa distância do chão até a sua linha do horizonte, que não é 1,5 m, mas é 1 metro, ou é 50 centímetros, você está jogando esse observador para baixo, ou seja, você está diminuindo a altura do seu observador. Tá? É aí que a gente faz a diferença de uma pessoa em pé para uma pessoa sentada, um adulto para uma criança, tá? Em relação à altura da sua linha do horizonte em relação ao plano do chão. Certo? Então, voltando, se você tiver que desenhar um ambiente, você parte do que seria um cubo, tá? Mas é importante você pensar qual é a altura desse cubo em relação ao seu observador. Tá? Então, por exemplo, vou estabelecer aqui uma linha do horizonte. Nessa linha do horizonte, a gente vai pensar como esse ambiente está colocado em relação ao observador. Então, se eu tenho meu observador, colocar aqui a cabecinha do observador, o ombro, tá? Se esse observador está olhando o ambiente de frente, ou seja, o ambiente está aqui assim, ó. Essas linhas estão paralelas a ele, tá? Ou seja, a sua visual ela está colocada a 90 graus em relação ao plano de fundo. Isso implica em uma perspectiva com um ponto de fuga. Tá? Agora, se esse observador está colocado aqui, vamos colocar aqui embaixo. E ele está posicionado no ambiente de uma forma diferente, o ambiente está colocado dessa forma, ó. Ou seja, as faces não coincidem com a bissetriz, né, do ângulo de visual dele. Isso aqui implica em uma perspectiva interna de 2 pontos de fuga. Tá? Ou seja, você vai ter um ponto de fuga organizando essa parede e esse outro ponto de fuga organizando essa outra parede. Tá? Então, só para a gente ver rapidinho aqui a diferença. Tá? Eu vou fazer... nesse caso de ambiente, a gente parte geralmente do plano de fundo. Tá? Então, eu tenho essa medida aqui que vai servir como base. Tá? Então, eu estabeleço aqui a medida do meu plano de fundo. Espera aí, vamos lá. Primeiro vamos colocar o nosso ponto de fuga aqui. O nosso ponto de fuga está colocado nesse ponto aqui. Tá? No ponto, geralmente a gente coloca no ponto central. Tá? E a gente tem todas as linhas chegando nele. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente posiciona um retângulo proporcional a esse retângulo aqui. Então, vamos dizer que eu tenho as minhas laterais do meu plano de fuga colocados aqui. Então, meu plano de fundo está colocado assim. Tá? E aí eu tenho a medida. Eu sei que daqui para cá, o que seria o chão, seria 1,5, certo? Então, eu tenho essa proporção de que daqui para cá é 1,5. Qual é a altura de cima? Aí depende de quanto vai ter o seu pé direito da parte de cima do seu ambiente. Se o seu pé direito tiver 3, está facílimo. É só pegar essa medida e repetir para cá, você já tem os 3 marcados. 3 é uma medida alta, pelo menos para o ambiente em relação à legislação. Geralmente, os ambientes são entregados a 2,80 no máximo. Tá? 3 ou mais de 3 você vai encontrar só em casa colonial, casa mais antiga. Então, como 2,80 é próximo de 3,
você pode tomar essa medida de 1,50 aqui e jogar um pouquinho para baixo. Tá? Daí passa a sua paralela, certo? E aí você vai traçar as suas linhas dessa forma. Ó, elas vêm para cá, no que seria fora do ambiente, aqui elas estão dentro do ambiente. Está fora do ambiente, a partir desse ponto está dentro do ambiente. A mesma coisa você faz para cá. Está fora, aqui passa a estar dentro. Está fora, passa a estar dentro. Tá? Então aqui eu tenho o que seria uma sala, né, construído de acordo com esse ponto de fuga. De um ponto de fuga. Tá? Daí, eu tenho uma janela. Janelas, os peitoris geralmente ficam a 1. Você sabe que daqui para cá tem 1,5 m. Então você pode, faz a linha e divide ela em 3. 1, 2, aqui. Ó. Então, eu tenho os 3 terços. 1, 2, 3. Bem aqui, cada terço desse vai ter meio metro. Então, bem aqui eu tenho a linha da minha janela. Vamos dizer que essa janela tem meio para baixo, mais uma janela de 1. Vamos fazer uma janela de 1. Então, eu tenho mais essa distância aqui, ó. 1. Certo? Então, aqui está a minha janela. Tá? Se aqui você tem, aí você vê de acordo com isso aqui, qual é a medida que você tem para cá, né, da sala toda. Você vê quanto é 15 centímetros em relação a essa medida, puxa a sua perspectiva para poder chegar aqui na medida de 15 centímetros, que seria a espessura da sua parede. Ou seja, vocês podem ver que toda a construção é feita em relação à proporção. Eu tenho uma mesa colocada no meio da minha sala. Aí você vê a posição da mesa na planta em relação ao seu observador. Se ela está de frente ou se ela está enviesada. E você vai repetindo aqui. Então, se ela estiver de frente, ela está mais para cá. Está construída. Daí você vai posicionar a mesa no plano do chão. E depois vai levantar a perspectiva da mesa em relação à altura da sua linha do horizonte. Então, de novo, a mesa tem 0,75, então eu vejo a medida daqui, vejo metade, eu sei que ela vai ter isso aqui, ó, de face frontal, aqui ela vai estar indo para trás, e o resto vocês já viram, tá? Então, assim, é com um ponto de fuga. Se você tiver que fazer um ambiente com 2 pontos de fuga, coloque aqui a sua linha do horizonte, posicione os seus pontos de fuga, sei lá, o X e o Y, e aí você vai fazer como? Vai trazer suas linhas primeiramente desenhar a parte, esse eixo aqui, tá? Esse eixo final aqui da sala. Então você tem aqui o X, aqui o Y. Aqui está a posição do seu eixo final. A gente sabe que aqui tem 1,5. Mais um pouquinho em relação a isso. Né? Repete esse 1,5, quase 1,5 aqui, tá? E aí você já tem, aqui você tem a altura da parede que está no eixo X, aqui você tem a altura da parede que está no eixo Y. E aí todo o cálculo é feito em cima da posição desse canto, tá? Então você vê a medida que tem desse lado, coloca aqui. A medida que tem desse lado, coloca aqui.
vai colocar as suas outras paredes. Tá? Então tem que ver qual é a medida que a parede tem. Se a sua medida de parede, se notar que a medida de parede ela termina aqui, o ambiente termina aqui. Se a sua medida de parede passar, você vai colocar essa outra parede dessa forma. E assim vai, tá? Janelas, as mesmas coisas. Então, você vai ver aqui tem 1,5, então eu sei que a minha janela começa a 1 metro, divide esse 1,5 em 3. Bem aqui tem 1 metro, 2 vezes de 50. Então, eu sei que se eu tiver uma janela colocada nessa parede, que é Y, ela vai ter colocado aqui. Ela tem 1 metro, vamos dizer que ela tem 1,5 metro de altura. 1 mais 1, bem aqui, vem. Outro, tá? E aí você constrói a sua janela. Se o seu objeto estiver paralelo ao seu observador, você acha um novo ponto de fuga para o objeto e faz a construção do seu ponto de fuga aqui. Acha a posição dele no chão e levanta. Se ele estiver enviesado, se estiver paralelo com a sala, você vai utilizar os mesmos pontos de fuga da sala. Para poder fazer. E geralmente é uma opção quando você quer uma perspectiva mais fácil de ser executada e também mais simples, tá? Aí você vem, faz a mesa, enfim, aí é só você correr para cá para poder chegar numa informação, aqui para outra. Pronto, já tem mais ou menos aqui a mesa colocada no centro da sala, tá? Então, você já tem uma noção de perspectiva feita para tanto com um ponto de fuga quanto com 2 pontos de fuga, colocado tanto para objeto quanto para ambientes, uma noção geral, tá? Eu vou colocar a apostila dessa parte para vocês também, tem uns exercícios lá, então façam os exercícios, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo. Já são aqui no meu horário, daqui a pouquinho eu já devo estar entrando com a tirada de dúvidas de vocês em relação às perspectivas paralelas que foram da aula passada, tá? Então, daqui a pouquinho a gente já vai se falar. Vamos marcar para a gente poder tirar as dúvidas dessa aula específica, tá bom? Obrigado, até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre perspectiva com 3 pontos de fuga, ok? Obrigado, até a próxima aula.